A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Nós estamos aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi liberada, ela foi designada. Gostaria que nessa hora você fechasse seus olhos, vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Eu creio que a palavra de Deus é poderosa, ela pode marcar as nossas vidas e transformar em o nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje para honrar o teu santo nome, dizer que não há outro nome como o teu. E eu creio que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E nós cremos que a tua palavra é viva e eficaz, e ela é poderosa para nos transformar. E eu sei que nós não sairemos da mesma maneira como nós chegamos aqui. Eu creio que a tua palavra, que é viva e eficaz, vai transformar as nossas vidas em um nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre o Deus que muda as circunstâncias. Muitas são as adversidades da vida que nós enfrentamos, e isso traz também um medo, muitas vezes. Há lutas que são tão grandes que, acompanhadas com medo, vem a tristeza, vem a angústia, vem a ansiedade. Mas só pode ter certeza, nós temos um Deus que é poderoso para transformar qualquer circunstância. Não há limites para Deus. Em toda a palavra de Deus, nós vemos um Deus que muda as circunstâncias. Deus que transformou circunstâncias de caos, circunstâncias difíceis, circunstâncias de medo, em algo que foi glória para o nome do Senhor Jesus. E eu creio que também será assim conosco. Nós veremos Deus transformando as nossas circunstâncias, mudando a nossa história a cada dia. Deus é aquele que transforma deserto em mananciais, é aquele que transforma a tristeza em alegria, e é aquele que transforma o luto em pranto, em festa. E é isso que Deus vai fazer conosco em o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos acreditar que nós temos um Pai nos céus, e sabemos que Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida das nossas vidas. Ele é um Deus amoroso, e mesmo que aparentemente ao redor todas as circunstâncias parecem contrárias àquilo que nós desejamos, eu creio que há um Deus que é Pai, que nos ama e que nos protege e que nos guarda de todo o mal. Quando nós estamos passando por momentos difíceis como enfermidades ou desemprego ou lutas no casamento, logo nós às vezes pensamos que estamos passando por isso por causa de nós mesmos. A nossa tendência é olhar, olha, como nós somos falhos, por isso que nós estamos passando por essas circunstâncias difíceis. Mas sabe de uma coisa? O que Deus espera de mim, de você, é que nós olhemos no momento da crise, no momento da situação difícil, que nós olhemos para Ele, confiamos no amor dEle, naquilo que Ele pode fazer por nós. Porque eu sei que Deus de fato quer fazer, porque Deus é um Deus bom, e não precisamos temer o mal. Às vezes o mal bate na nossa porta, às vezes a enfermidade bate na nossa porta, mas nós temos que crer num Deus que de fato faz milagres, um Deus que nos cura. Às vezes o desemprego pode estar batendo na sua porta hoje, mas eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus, se uma porta se fechou, eu quero declarar que outra porta melhor ainda vai se abrir em o nome do Senhor Jesus, porque Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus que faz. Por isso, esses são dias que nós permanecemos em fé. Eu sei que nós estamos passando nesses dias por uma pandemia aí do coronavírus. Eu sei que muitas coisas têm vindo à tona, muitas notícias, muitas reportagens negativas, tantas coisas ameaçadoras, mas sabe de uma coisa? Nós cremos num Deus que está por nós, um Deus que é por nós, um Deus que luta as nossas guerras. Ele na verdade é a nossa segurança. Lá em Salmo 127, versículo 1, diz: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Aqui não está dizendo que nós não vamos edificar a nossa casa, pelo contrário, nós vamos edificar, mas é o Senhor que vai nos ajudar a edificar. Aqui não está dizendo que nós não devemos vigiar a cidade, tomar precauções, cuidado, sim, vamos fazer isso, mas se Deus não nos guardar, nós não poderemos ser livres desse mal. Por isso nós vamos colocar a nossa confiança completa no Senhor, sabendo que Deus cuida de nós. Mas para isso precisamos crer que Deus é bom,
e que Deus de fato quer fazer nas nossas vidas. Ele quer nos livrar de todo o mal. Esses dias, uma criança nos perguntou por que Deus tinha mandado esse coronavírus. Você sabe, na cabeça das pessoas, e não somente dessa criança, quando acontece calamidades como essa, situações como essa que nós estamos passando, logo as pessoas se questionam, perguntam por que Deus está fazendo isso. Mas sabe de uma coisa, não é Deus que está fazendo isso. Porque Deus, de fato, Ele na verdade veio para trazer vida e vida em abundância. Nós não podemos enxergar um Deus que olha para nós e talvez por causa das nossas falhas, mande então enfermidades como essa, como esse vírus. Não dá para acreditar. Imagina só, meu filho não se comportou, não fez talvez o que eu gostaria, que eu pedi para ele ali em casa, e de repente eu falar assim, então agora meu filho, fique doente, pegue esse vírus aí para você aprender a obedecer. Olha, eu que sou mau, como a Bíblia diz, eu não penso isso para o meu filho. Imagina Deus que é o verdadeiro Pai. Então Ele na verdade veio aqui nessa terra para nos trazer vida e não para tirar a vida. Ele veio para nos abençoar. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Certa vez, os discípulos, juntamente com Jesus, passaram perto de uma aldeia dos samaritanos e essa aldeia não aceitou Jesus. E os discípulos ficaram muito indignados e foi então para Jesus e falou, Jesus, o Senhor quer que nós então mandemos fogo do céu e para consumir esses samaritanos? E olha qual foi a resposta de Jesus, lá em Lucas capítulo 9, diz assim, Jesus porém voltando-se os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então nós precisamos guardar esse mesmo espírito. Não cremos que Deus está enviando pragas na humanidade, mas sim, Ele está estendendo as mãos para salvar a humanidade. E agora quando nós cremos então na bondade de Deus, nós temos fé para orar, para que Ele nos livre de todo mal. Por sinal, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, e um dos aspectos ali da oração é que nós devemos pedir para que Deus nos livrasse do mal. Eu gostaria então de compartilhar uma história muito poderosa da palavra de Deus, que está lá no livro de Esther. Essa história fascinante do povo de Deus, o povo de Israel, como eles foram livres do mal ali que estava acontecendo sobre a vida deles. E eu tenho certeza, assim como Deus mudou a história desse povo, eu tenho certeza que nesses dias Deus também vai mudar a nossa história em o nome do Senhor Jesus, e nós vamos ver Deus transformando e mudando as circunstâncias nesses dias em o nome do Senhor Jesus. Então eu quero compartilhar a respeito da história de Esther. O contexto do livro é do povo de Deus que estava no cativeiro. Eles foram levados cativos por volta de 595 a.C. para a Babilônia. E nessa história especificamente, a Babilônia já tinha sido subjugada por outro reino, o reino Medo e Persa, cujo imperador então era Assuero. Ok? E então, nessa história, nós vemos o rei Assuero convidando várias pessoas e mostrando ali o seu reino, a grandiosidade do seu reino. E num determinado momento ele decide apresentar também a sua esposa, a rainha Vasti, e ela nega a se apresentar diante do rei. E nesse momento ela é destituída da função de rainha. Então ele faz como se fosse ali uma escolha entre várias mulheres jovens, qual seria agora a nova rainha, e Esther, então, uma judia, é escolhida. Mas o rei Assuero não sabia que ela era do povo judeu, e ela então passa a se tornar a rainha ali, juntamente ali com o Assuero. E então acontece algo muito impactante para o povo de judeu nesse momento. Esther já era rainha, e surge então um homem chamado Amã, e Amã, ele se torna muito poderoso dentro do reino, ele se torna o segundo homem do reinado, e naquele momento em que ele se torna ali um homem muito importante dentro do império, ele então
começa a lidar com as pessoas de uma maneira diferente. Então ele quer que as pessoas agora se curvem, se inclinem perante ele, como se fosse ali um rei. E aconteceu que Mordecai, o primo de Esther, na verdade se tornou o pai de Esther quando os pais de Esther morreram, ele não se curvava perante Amã. E isso irritou muito Amã, ao ponto de Amã agora querer matá-lo. E então ele foi diante do rei, esse Amã, e pediu para que o rei fizesse um decreto em que, num dia exato, no dia 13 do 12º mês daquele ano, todos os inimigos dos judeus pudessem matar os judeus. Por quê? Porque ele não queria apenas que Mordecai morresse, mas ele queria que todos os judeus morressem. Olha só, e o rei, não sabendo que Esther era judia, não sabendo do que se tratava esse reino, ou esse povo judeu, então ele dá ali o anel para Amã, e Amã então faz um decreto, dizendo que nesse dia exato, dia 13 do 12º mês, todos os judeus pudessem ser mortos pelos seus inimigos. E olha o que a Bíblia diz lá em Esther, capítulo 3, versículo 5. Vendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, de muita raiva. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de um povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Agora, presta atenção, imagina só dar um decreto: todos os judeus têm que ser mortos, ou todos os inimigos dos judeus podem, nesse dia exato, matar os judeus e saquear os bens. Olha como que se tornou o povo, olha como que o povo ficou naquele momento, olha o temor que veio, o medo da morte apareceu, a ameaça da morte veio. Isso se espalhou por todo o império. E sabe, irmãos, nós estamos vivendo em tempos como esse, em que estão espalhando a notícia: olha, esse vírus é mortífero, esse vírus pode matar você. Você sabe, um ambiente de medo tem sido lançado nessa terra. Mas sabe de uma coisa? Quem lança esse medo, na verdade, é Satanás. Porque é ele que é o ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida, e vida em abundância. Por isso que nós podemos nos posicionar e crer que Deus é o Deus que nos dá o livramento. E nós não vamos ficar debaixo do ambiente do medo. Nós não vamos ficar num ambiente angustiado. Nós não vamos ficar num ambiente triste, como se a morte estivesse ao nosso redor, tentando nos destruir. Pelo contrário, nós vamos orar e nós vamos crer que Deus proverá para nós o livramento nesses dias, porque Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus bom. Então, nesse momento em que se estabelece esse decreto, Mordecai então começa a ser, de fato, usado por Deus para se posicionar diante dessas circunstâncias, e que Deus levante os Mordecais desses dias. Mordecai então primeiramente se prostra em prantos, em clamor, porque ele sabia que o clamor poderia trazer ali a vitória. Depois ele vai até a rainha Esther e fala: olha, vai diante do rei, intercede pelo seu povo. Você sabe, a atitude desse homem era de uma atitude de alguém que, de fato, queria fazer e ver Deus, de fato, movendo e mudando aquela circunstância. E quando então Mordecai chama Esther, na verdade fala com Esther, para que Esther pudesse ir até o rei e pudesse interceder pelo seu povo, para que não destruísse o povo judeu. Então ela volta com a resposta dizendo: olha, eu não sei se eu posso ir até o rei, porque na cultura ali daquela época, ninguém poderia pedir nada ao rei, a não ser que o rei chamasse. Então,
Esther não poderia, mesmo como rainha, chegar diante do rei para fazer um pedido, a não ser que o rei a chamasse. E já havia um tempo que o rei não a chamava. E então Mordecai se posiciona mais uma vez diante de Esther, diante dessa circunstância. E então ele diz, lá em Esther 4, versículo 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa real, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de seu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como essa é que foste elevada rainha. E é nesse ponto então, e nesse momento, é que Esther entendeu a sua posição. A pergunta foi, quem sabe se foi para conjuntura como essa, para um momento como esse, é que você foi elevada rainha. Ou seja, Deus não te deu essa posição por acaso. Deus te colocou nessa família por um propósito. Deus te levantou como um líder na casa de Deus por um propósito. Deus te levantou como pastor nesse tempo por causa de um propósito. Foi para tempos de crises como esse, é que você tem que manter a sua postura em Deus, confiar em Deus, e Deus pode agir e se mover através da sua vida. E aí então, olha a resposta de Esther. Versículo 15 do capítulo 4 de Esther, diz assim: então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Até mesmo Esther estava diante de uma situação muito difícil. E até o rei, como eu disse, naquele momento, poderia correr o risco da morte. Mas ela toma uma atitude certa. E você sabe, em momentos de crises, Deus quer levantar os seus para enfrentar essas crises. E essa foi a primeira atitude de Esther no meio do problema, no meio do medo da morte. Ela não se escondeu diante da crise. Irmãos, nós não podemos nos esconder diante da crise. Precisamos permanecer firmes, precisamos permanecer confiantes no Senhor. Nós devemos enfrentar os desafios da vida, mesmo que as redes sociais, mesmo que as televisões, os jornais, noticiários estão dizendo o contrário. Nós confiamos em Deus, nós esperamos nele, e é para momentos como assim que Deus levanta os seus, homens e mulheres de Deus, que vão se posicionar. Eu vou te dizer algo, ou a crise nos para, ou a crise nos impulsiona a posições mais elevadas em Deus, em vitórias. Eu vou te dizer a respeito do povo de Israel. Por 40 dias, o povo de Israel estava paralisado, com medo do exército do inimigo. Na verdade, com medo de Golias. Imagina só, uma nação inteira paralisada. E certamente naquele momento, todo mundo se dizia: olha, Golias está lá. Golias está afrontando o exército. Golias está esperando alguém para lutar com ele. Imagina, uma nação parou por 40 dias por causa de um homem, de um gigante. E de repente chega Davi, que foi levar comida para os seus irmãos a pedido do pai, e vê um gigante afrontando uma nação. E a postura de Davi não foi paralisar, não foi dizer: não, deixa eu sair daqui, eu não sou do exército mesmo, deixa eu ir embora, deixa eu escapar dessa, eu não tenho nada a ver com essa história. Não, você sabe, um homem de Deus se levantou ali, mesmo jovenzinho, ele se levantou para ir contra ali Golias. E ele então se levanta e diz: quem és tu, filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Olha a atitude que ele teve diante da batalha. E esses são dias em que nações têm parado por causa de um vírus. Mas chegou a hora de Deus levantar então os seus Davis e dizer: basta. Mas nós podemos pensar, quem nós somos contra uma pandemia dessa? Contra uma pandemia mundial dessa?
Mas eu também te pergunto, o que é 5 pedras e uma funda na mão de um jovenzinho inexperiente na batalha, contra alguém de mais de 3 metros de altura, já experiente na batalha? Uau! Mas foi com esse que Deus então fez o milagre. É com Davi que Deus operou o milagre. Deixa eu te dizer, você pode olhar para si mesmo e às vezes pensar que, quem sou eu diante dessa crise mundial? Eu vou dizer, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, que pode dobrar os seus joelhos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu creio no milagre do Senhor, e eu creio que esse vírus vai cessar, eu creio que essa pandemia vai acabar, e eu creio que a vida vai se tornar, voltar à normalidade, porque eu sei em quem tenho crido, e o Senhor é por nós, e quem será contra nós? Amém, irmãos? Eu creio nisso. Eu creio que você pode, de fato, se posicionar para a guerra, para a luta nesses dias. Nós temos o Senhor dos Exércitos, que luta as nossas guerras. Precisamos ir contra o medo da morte e comandar que esse vírus saia do nosso meio em o nome de Jesus. Nós podemos sim se levantar em fé e crer que Deus, de fato, fará por nós. Essa foi uma postura que Esther teve, de ir diante da crise, resolver o problema. E então, Esther foi até o rei, independentemente do que isso custaria a ela. Na verdade, ela entendeu que foi para tempos como esse que Deus a tinha feito rainha. Ela, na verdade, entendeu a sua posição. E nada melhor do que entender a nossa posição que nós temos em Cristo. Eu vou te dizer, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de toda potestade, todo principado, de todos dominadores desse mundo tenebroso. Nós estamos numa posição espiritual, por isso que nós podemos comandar, por isso nós podemos crer e declarar: eu e a minha casa seremos guardados pelo sangue de Jesus. Por isso nós podemos dizer que o desemprego não vai me alcançar, a dívida não vai me alcançar, a recessão não vai me alcançar, não vai alcançar essa terra, porque somos benditos do Senhor. É isso que nós precisamos, na verdade, crer. Por quê? Porque Deus nos colocou numa posição, nós temos autoridade em Cristo, porque nós somos filhos do Rei. E nós temos, desses dias, que exercer a nossa autoridade. Por isso, você que é líder, você que é pastor, que é pai, que é mãe, que é filho dos reis, se levante hoje para interceder, se levante hoje para profetizar, para declarar que nenhum mal chegará à sua casa, aos seus filhos, aos seus discípulos, aos seus amigos, a essa terra. Você tem autoridade. Esther foi então ao rei, pedir pelo seu povo, e hoje nós podemos ir ao Rei dos Reis, também por causa dessa terra. Nós podemos ir, e a Bíblia diz lá em Tiago 5,16 que muito pode, não é pouco não, mas muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas você sabe, irmãos, eu sei que às vezes olhamos para nós mesmos, não nos sentimos essas pessoas justas, mas sabe de uma coisa? A nossa justiça é uma pessoa, a nossa justiça é Cristo, e por isso que muito vale a sua oração, a sua súplica, por causa de Cristo, porque Cristo nos fez justos diante de Deus. Eu creio que é tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja se posicionar, nada pode contra a igreja. Lá em Mateus 16:18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vamos viver atemorizados nesses dias, sofrendo aí o medo da morte, ou a insegurança, ou a incerteza, ou a ansiedade do que vai ser o dia de amanhã. Mas sabe de uma coisa? Nós vamos levantar como igreja e dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Gostaria também que você cresce nisso. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia. Jeremias 1:19. Você pode ir até o Rei Jesus, porque Ele já te deu
o livramento, Ele já te deu a vitória. Se Esther foi até o rei Assuero, e Assuero concedeu a ela favor, eu vou te dizer, você também pode chegar diante de Deus, e você vai alcançar favor nesses dias. Sabe por quê? Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é a oportunidade de Deus para nós. Nós vamos ver o livramento do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. E a história então continua. E aqui nós vemos como Deus muda a sorte daqueles que se posicionam diante dele, né? E nós vemos Deus mudando a história de Mordecai. Então, é tremendo isso, porque um dia, o decreto já estava assinado, no dia exato, os judeus iriam ser perseguidos e mortos, mas Amã, ele se indignava tanto contra Mordecai, que um dia ele resolveu matar o seu inimigo, mesmo antes daquele dia, daquela data exata. E ele então resolveu fazer uma forca, para que pudesse pendurar ali, enforcar Mordecai. Ele, na verdade, iria até o rei para pedir para que Mordecai fosse morto. Olha o plano dele, Esther 5, versículo 14. Então lhe disse Zeres, sua mulher de Amã, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Olha só, num dia anterior, Amã manda construir ali a forca para enforcar Mordecai. Era o mesmo dia do banquete em que Esther tinha convidado Amã e o rei para participar desse banquete. E nessa noite, então, o rei Assuero foi dormir e ele perdeu o sono. E ele então pediu o livro dos feitos memoráveis do seu reino. E ele então descobre que Mordecai foi aquele que o guardou de sofrer um atentado de morte. Porque quando Mordecai ficava ali na entrada do palácio, certa vez duas pessoas intentaram matar o rei. E Mordecai, então, ouvindo isso, ele avisou a Esther, e a Esther avisou o rei, e o rei foi livre. E ele então perguntou se esse Mordecai, que ele não conhecia, tinha recebido alguma honra. E eles falaram: não recebeu honra nenhuma. Então pela manhã, ele estava no seu palácio, e ele viu que alguém estava ali na parte exterior, e era Amã. E então ele manda chamar Amã, e pergunta: o que deve ser feito para um homem que eu desejo honrar no meu reino? E Amã logo pensou que fosse ele, essa pessoa que o rei iria honrar. E ele então falou assim: olha, coloque as roupas reais nessa pessoa, coloque a coroa real, ponha ele num cavalo, saia pela cidade dizendo: isso é o que o rei faz a quem ele quer honrar. E olha, então o rei então diz a Amã, lá em Esther 6, versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Olha como Deus faz as coisas. Ele chegou no palácio pela manhã para pedir a morte de Mordecai, mas Deus chegou antes e disse para honrar o homem de Deus. Olha como que Deus muda as circunstâncias. Aquele dia seria o dia da morte de Mordecai, mas foi aquele dia que Deus o honrou. Deus colocou sobre ele as vestes reais, Deus colocou sobre ele ali a coroa real, e Deus o fez andar no meio do povo, para que ele fosse honrado. Sabe de uma coisa? Às vezes você toma decisões lá atrás, e parece que não adiantou nada, talvez feitos
bons feitos que você fez, ou coisas que honraram a Deus no passado, mas que você ainda não viu a recompensa. Eu vou te dizer, Deus não é injusto para ficar esquecido do seu trabalho, do seu amor e daquilo que você faz para com o nome dEle. Eu tenho certeza, Ele vai te recompensar. Sabe de uma coisa? Deus é um Deus de recompensa, e assim como Deus fez com Mordecai, nesses dias Deus vai fazer com aqueles que estão diante dEle, que de fato creem que Deus pode mudar cada uma das nossas circunstâncias, em o nome do Senhor Jesus. E Mordecai vem para mostrar o nosso Deus que muda a nossa sorte, né? No dia da morte, é o dia em que Deus traz a honra. Isso é o Deus que transforma as circunstâncias, e não há limites para Deus. Não importa o que você esteja passando nesses dias, Deus pode transformar as suas circunstâncias, por mais difícil que seja. Talvez você está condenado à morte, talvez você está ouvindo essa mensagem, e condenaram você à morte. Eu vou te dizer, Deus é poderoso para tirar da morte e te trazer vida, porque Deus é um Deus que faz milagres, em o nome do Senhor Jesus. E aí então, a história se segue. Nesse mesmo dia, Esther tem então um banquete com o rei e com Amã. E nesse momento então, em que Esther então tem esse banquete, ela conta para o rei a intenção de Amã em matar o povo judeu. E ela se revela a ele, dizendo que também era o povo dela, que era judia. E o rei fica muito indignado, e o rei manda matar. E você sabe de uma coisa? Alguns ali do palácio disseram, olha, tem uma forca ali fora. Aquela forca que era preparada para matar Mordecai, foi a forca que matou Amã. Eu vou te dizer, o diabo é o nosso inimigo, e ele tem tentado nos destruir a cada dia, mas o fim dele já foi decretado. Ele vai viver eternamente preso no lago de fogo e enxofre. Talvez hoje nós tenhamos sido afrontados pelo inimigo, mas você sabe de uma coisa? Nós vamos encontrar o favor de Deus nesses dias. Então que Deus levante as Estéres dessa geração, para clamar diante de Deus por socorro, para clamar diante de Deus contra todo e qualquer tipo de vírus, de enfermidade, ou de recessão econômica. Que Deus levante homens e mulheres, a igreja do Senhor nesses dias, para se posicionar contra todo e qualquer levante do inimigo, para trazer morte, dívida, destruição, em nome do Senhor Jesus. Esse é o tempo de nos levantarmos como igreja, em o nome do Senhor Jesus. E para finalizar, Deus muda a história daquele povo. Deus muda a tristeza em alegria. Por fim, quando Esther consegue o favor do rei, um novo decreto é assinado, que o povo judeu poderia lutar contra todos os seus inimigos nesse dia 13 do 12º mês daquele ano. E foi assim que fizeram. E eles derrotaram os seus inimigos. Eles derrotaram aqueles que estavam propondo o mal contra a vida deles. Eles obtiveram a vitória. E Deus transformou aquilo que era tristeza em alegria. Deus transformou aquilo que era pranto em festa. Deus mudou a história deles. No dia 13, eles venceram o inimigo. No dia 14, eles festejaram. E no dia 15, eles descansaram. Eu vou te dizer, pode ser que esses são dias em que nós estamos lutando, mas sabe de uma coisa? Uma festa da vitória já foi nos dada, e nós descansaremos no Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Então, a Bíblia diz lá em Esther 9, versículo 20. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14. Lembra? Eles iriam ser mortos no dia 13. Então, para comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizesse dia de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Uau! Um dia de abençoar outros, um dia que Deus mudou a sorte, um dia que Deus tirou a tristeza e trouxe a alegria, tirou o luto e trouxe a festa. Ainda mais, eles deveriam comemorar e dar
abençoar a outros. Você sabe, nós vamos passar por esses momentos de crise, e nós vamos sair mais abençoados, para abençoar a outros. Nós vamos sair felizes, nós vamos sair em festa, nós vamos sair rejubilando, dando glória a Deus. E sabe de uma coisa? Nós vamos abençoar a outros, e esse ano de 2020 vai ser lembrado como o ano da abundante chuva de Deus, onde Deus mudou a nossa sorte, onde Deus fez no meio do caos, no meio dos noticiários contrários, sabe, Deus fez milagres para com os seus, e operou grande livramento, e é isso que eu creio que Deus vai fazer. E eu quero declarar o que o salmista declarou a respeito do nosso Deus, lá em Salmo 30, versículo 11, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Apenas devemos então posicionar e crer nesse Deus, que muda as nossas circunstâncias. Esse é o nosso Deus, e louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Vamos orar, onde você está, coloca a mão no seu coração, e ore ao Senhor nessa hora. Ore para que o Espírito Santo te dê essa revelação de quem você é em Cristo Jesus, e da postura que você tem que ter hoje, diante da batalha, diante da guerra espiritual, diante das adversidades que nós estamos vivendo nessa terra. Esse é um tempo oportuno de vermos o socorro de Deus nas nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós cremos em Ti. Nós descansamos no Senhor e confiamos na bondade do Senhor. E nós cremos que o Senhor é por nós, e quem será contra nós? Não temos o receio do amanhã, porque estamos seguros no Senhor, estamos firmados naquele que é a nossa rocha. E para esse tempo é que o Senhor nos chamou, para sermos de fato usados pelo Senhor. É para tempos como esse que Deus nos levantou para nos posicionarmos em fé. Para tempos como esse de crise mundial é que nós podemos se levantar, e o Senhor pode fazer distinção entre aqueles que creem e aqueles que não creem no seu nome. Por isso, Senhor, que se levante os Davis nesses dias para enfrentar os gigantes, que se levante Mordecai para não se prostrar diante de homens, mas permanecer firmes no Senhor. Que o Senhor levante as Estéres nesses dias para ir diante do rei, interceder e clamar, porque nós sabemos do poder da igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque o Senhor é por nós, o Senhor vai à nossa frente, o Senhor luta as nossas batalhas e as nossas guerras, e nós sabemos que chegou a nossa vitória, e não temeremos o mal, pelo contrário, nós celebraremos a vitória, e faremos festa, e prosperaremos no meio da crise, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém, aleluia. Use esses dias para abençoar a sua casa, abençoar aquelas pessoas que estão ao seu redor, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.